Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. A palavra de Deus para a sua vida hoje, ela está aqui em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 18, onde a Bíblia ela está nos dizendo: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Amém? Eu quero estar meditando com você nesse texto, nesta mensagem. Com certeza aí você já ouviu dizer, meus amados, que a soberba ela derruba qualquer um. Primeiro a pessoa se torna uma pessoa orgulhosa e depois ela cai. Nós vamos estar trabalhando dentro disso. Nós devemos, meus amados, sempre dar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o mérito. Quando nós aceitamos a honra, o crédito, a glória e o mérito, nós caímos da presença de Deus. Nós devemos estar conscientes, meus amados, que nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Nós dependemos dele para acordar, nós dependemos dele para respirar, para fazer uma refeição, para ir ao trabalho, para voltar do trabalho, para trabalhar a todo momento. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do oxigênio, nós precisamos da graça de Deus. E se nós não podemos fazer nada sem ele, nós devemos a ele todo o crédito, toda a honra e toda a glória. Nós podemos ver, meus amados, dentro das Escrituras Sagradas, que o próprio inimigo Lúcifer caiu da presença de Deus por causa do orgulho. Eu quero ler um texto aqui em Isaías, no capítulo 14, do versículo 12 até o versículo 15, onde a Bíblia está nos dizendo: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte das assembleias, no ponto mais elevado, no monte santo, subirei mais alto que as altas nuvens, serei como o Altíssimo, as profundezas do céu, você será levado e irá ao fundo do abismo. Amém? Outras traduções aí estão dizendo as profundezas do inferno. É interessante nós refletirmos nisso, é uma alusão a qual Deus está falando aqui com o rei, e Deus também está se referindo ao inimigo. Ele está usando o mesmo texto para se referir a Satanás. Satanás caiu, meus amados, por causa do orgulho, por causa que ele se achou melhor, ele se achou mais capaz, ele se achou mais bonito, ele se achou melhores que os outros anjos no céu. Ele quis colocar o trono dele acima do trono de Deus e por isso ele foi arremessado por terra, ele caiu da presença de Deus, porque ele encheu o coração dele de orgulho. Ele confiou em si mesmo, ele esqueceu, meus amados, de ver que ele era quem ele era, porque Deus havia criado ele daquela forma. Você também tem que tomar cuidado com isso, não se orgulhe por nada que você faça. Tudo que você faz e você faz bem, compreenda, meus amados, que você faz pela graça de Deus, pelo poder de Deus, é Deus que capacita você. Então dê a ele o crédito, dê a ele a honra, e dessa maneira você vai ser exaltado. Ele vai acrescentar para você mais conhecimento. Quando mais você glorifica o nome dele, mais sábio ele torna você. Quando mais você se humilha diante da presença dele, mais ele exalta você. Em Ezequiel, ali no capítulo 28, do 15 ao 17, olha o que a palavra está dizendo: você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu de violência e pecou. Por isso eu lancei em desgraça, para longe do monte de Deus. Eu expulsei ao querubim guardião, do meio das pedras fumegantes. Seu coração tornou-se orgulhoso. Por causa da sua beleza, você se corrompeu, e a sua sabedoria, por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Amém? Olha, o inimigo, meus amados, ele caiu da presença de Deus, ele era um querubim ungido ali, diante da presença do Senhor, ele foi expulso porque ele não glorificou o nome do Senhor. Ele deixou a soberba entrar no coração dele. Ele deixou-se corromper, meus amados, e isso fez que ele caiu em desgraça, porque ele olhou para si mesmo e não olhou para o Senhor. Olhe para o Senhor, meus amados, em primeiro lugar, e você
nunca cairá. Ele vai sempre exaltar você. Olhe para Jesus, Ele é o autor, Ele é o consumador da sua fé, é Ele que mantém você de pé. Dê a Ele toda a honra, todo o crédito, dê a Ele toda a graça, toda a glória, e dessa maneira você vai prosperar, você vai ser abençoado, você vai ser uma pessoa sucedida. Você pode procurar exemplos na Bíblia, você vai ver inúmeros reis que caíram da presença de Deus por causa do orgulho, porque confiaram em si mesmo, confiaram em suas próprias obras, confiaram em sua própria capacidade. A Bíblia diz ali em Provérbios 14, 12, que há caminhos que parecem reto aos meus e seus olhos, e o final desse caminho levará à morte. Nós não podemos firmar naquilo que nós achamos, mas nós devemos firmar na palavra de Deus, confiar em Deus e dar a Ele toda a honra, todo o crédito e todo o mérito. Dessa maneira, Ele vai nos exaltar. Eu quero ler com você aqui, meus amados, Provérbios 15, 33, olha que a palavra de Deus ela está dizendo para mim e para você. Ó. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Quando você é uma pessoa humilde, Deus ele vai honrar você. E o que faz você honrar a Deus é quando você teme o Senhor. Temer a Deus, meus amados, é respeitar a Deus, é amar a Deus, é gostar do que Deus gosta e odiar o que Deus odeia. Isso é temer a Deus, isso vai fazer você ser uma pessoa sábia, porque você vai agir através do poder do Espírito. Somente através do poder do Espírito, através da direção do Espírito Santo, você vai poder temer ao Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus que ajude você a temer a Deus verdadeiramente, de acordo com a vontade do Senhor. E dessa maneira, meus amados, o Espírito vai conduzir você e você vai viver na sabedoria, você vai operar através da sabedoria, porque você vai aprender que para você temer ao Senhor, você precisa se tornar uma pessoa humilde. Você vai ser honrado quando você se humilhar diante da presença dele. Tiago vai dizer, meus amados, que nós devemos humilhar diante da presença de Deus e que Ele vai nos exaltar. Você se humilha quando você reconhece quem você é e quem Ele é. Você se humilha quando você dá a Ele toda a honra, todo o mérito, todo o crédito. Quando você chega diante dEle e fala, Senhor, eu preciso de Ti. Não há capacidade em mim mesmo. Toda capacidade vem de Ti. Sem Ti eu não posso fazer nada, mas através de Ti tudo é possível para mim. Quando você põe isso dentro do teu coração, você torna isso uma verdade dentro de você, não tem como você não ser honrado. Deus vai honrar você se você honrar Ele primeiro, se você colocar Ele em primeiro lugar, se Deus for o número 1 do seu coração, se você der a Ele toda a honra, todo o crédito e todo o mérito de tudo aquilo que você faz, Ele vai exaltar você, Ele vai colocar você no nível de excelência, porque você vai estar reconhecendo que a sua capacidade não vem de você mesmo, mas vem de Cristo. Eu quero ler um texto da Bíblia onde, meus amados, ressalta isso que eu estou falando com você. Está ali em Gênesis, no capítulo 41, no versículo 15 e 16, onde a Bíblia está nos dizendo: o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvir falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. José disse: isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. José não assumiu o crédito, ele não assumiu o mérito, ele deu a Deus toda a honra, toda a glória e todo o crédito. Quando a pessoa chegar para você e disser como você prega bem, como você louva bem, como você ensina bem, como você é um bom profissional, você que está em Cristo, você tem que reconhecer e dizer, meus amados, que é mediante a graça de Deus, é mediante o favor de Deus, é Ele que capacita você. Você tem que exaltar o nome do Senhor em primeiro lugar, antes do seu, e dessa maneira Deus vai honrar você. Deus vai levantar você. Se você for estudar o contexto de José, você vai ver que José estava no cárcere, ele interpretou ali o sonho do padeiro e do homem ali que servia vinho para Faraó, e o homem que servia vinho para Faraó voltou de novo a servir vinho, e o padeiro foi ali morto dentro de 3 dias, como José havia revelado, e agora o homem que servia vinho a Faraó ali vai falar que José interpretava sonhos, e no momento que José se achega diante de Faraó, ele fala: eu
não, mas é Deus que revela para mim. Ele deu glória a Deus, ele revelou que era o Senhor, não vinha dele. E dessa maneira, após Deus dar a interpretação do sonho para José, Faraó disse: não há um homem mais sábio aqui a não ser você. Você é esse homem. Colocou José sobre o domínio, colocou um anel no dedo de José e entregou tudo ali no controle de José. José fez, meus amados, de acordo com a vontade de Deus e foi honrado ali por Faraó. Faraó ali deu toda a autoridade para José, porque ele exaltou o nome do Senhor e o Senhor exaltou José ali diante de Faraó e diante de todo o Egito. Aquele homem que era escravo se tornou governador do Egito, inclusive até Faraó, meus amados, só não no título, mas ele obedecia tudo que José falava, porque a graça de Deus e o favor de Deus estava sobre José, porque José não assumiu a glória para ele mesmo, mas ele deu a Deus toda a honra, toda a glória e todo o mérito. Se você começar a fazer isso num trabalho, onde você estiver, tudo que você, meus amados, for elogiado, dê graças a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar, fala graças ao Senhor. Aí no seu trabalho, aí onde você estiver, meus amados, no ministério, na igreja que você estiver congregando, dê a Deus toda a honra e todo o mérito. Faça como José. Esse é o segredo da honra. É o segredo para você ser honrado. O segredo para você ser honrado é dar toda a glória a Deus. Amém? Eu quero estar orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram e receberam essa mensagem, que verdadeiramente o seu Espírito venha conduzi-los a honrar a Ti verdadeiramente. Que eles venham verdadeiramente glorificar o Teu nome, que eles não venham confiar em si mesmo, mas que eles venham confiar na Tua palavra, em Ti. Porque só há uma verdade, Pai, e é aquilo que o Senhor diz, e nós cremos na Sua palavra. Que isso, Pai, enche o coração dos ouvintes, que eles sejam renovados, transformados, que eles sejam avivados pelo seu poder e pela sua graça. É o que eu peço e agradeço em oração, em nome de Jesus. Amém.